Que diremos, pois, viveremos no pecado, a fim de que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como, pois, viveremos no pecado, nós que para ele já morremos? Assim dizia o apóstolo São Paulo na Epístola de Romanos, capítulo 6, versículo 1 e o versículo 2. Boa noite, querido irmão, querida família, queridos amigos. Meu nome é Nelson e estou aqui realmente compartilhando com você e sua família esta mensagem nesta noite, apresentando realmente o grande amor de Deus por mim e por você e por todas as nossas vidas. Bem, aqui o apóstolo São Paulo está realmente trazendo para nós a seguinte mensagem. Nós sabemos, pois, que a graça de Deus ela é muito abundante, mas o apóstolo está trazendo para nós a seguinte informação. Bem, já que a graça de Deus é muito abundante, nós que para o pecado já morremos, como, pois, ainda viveremos no pecado? Então, é maravilhoso a gente realmente descobrir que a graça de Deus está disposta para nos salvar, mesmo que nós sejamos os piores pecadores da face da terra. O mesmo apóstolo São Paulo, ele dizia a Timóteo as seguintes palavras: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Então eu me coloco aqui entre os pecadores como o principal também, certo? Não sou digno, de tão imerecida graça, de tão imerecido perdão que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque, na verdade, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, quando eu vim a este mundo, eu já vim trazendo uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela me conduz para a morte. Mas o dom gratuito de Deus me conduz para a vida. E assim é comigo e assim é com você, certo? Então, a graça de Deus, ela é superabundante. Quer dizer, ela supera a multidão dos nossos pecados. Quer dizer, ela cobre tudo, entendeu? Então, isso demonstra que Deus ele nos ama e que ele está realmente disposto para nos salvar, não importa em que situação nós nos encontramos, certo? Nós podemos estarmos tão distante de Deus como o Oriente está distante do Ocidente, mas a Bíblia nos fala que Deus ele nos amou com o amor eterno e com a sua benignidade ele nos atrai. A Bíblia fala que Deus ele nos amou de longe, certo? Quer dizer, de longe por quê? Por causa que o pecado distancia nós, seres humanos, de Deus. Então, nos distancia de tal forma que nós estávamos longe. Mas o amor de Deus é eterno e ele nos atrai para próximo dele, certo? Então, isso demonstra que Deus realmente ele está interessado em salvar o ser humano. Mesmo o ser humano distante de Deus, Deus ele realmente ele se aproxima de nós com misericórdia e com perdão. Então, uma vez que Deus se aproxima de nós com misericórdia e perdão, nós devemos então confessar diante dele que nós somos pecadores e que devemos então arrepender dos nossos pecados para que nós possamos encontrar essa graça superabundante que supera os nossos pecados, certo? Então é por esse motivo que a Bíblia fala as seguintes palavras: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, a fim de que os vossos pecados sejam apagados e vocês recebam o tempo do refrigério
pela presença do Senhor. Então, a única saída para nós, seres humanos, é arrepender dos nossos maus caminhos. A única saída para nós, seres humanos, é dar meia volta, no sentido contrário. Porque a Bíblia fala, existe um verso lá no livro de Provérbios que o sábio, ele diz as seguintes palavras, porque tem caminhos que para o homem parece direito, mas o final é caminho de morte. Então, uma vez que eu estive andando nos meus caminhos, para agradar a minha própria vontade, para agradar a minha natureza pecaminosa, entendeu? E examinando a palavra de Deus, descobri que os caminhos que eu estava andando, os pensamentos que eu estava seguindo, os desejos que eu estava seguindo, que era da carne, então eu descobri que aquilo estava me levando para o sentido contrário da vida, que estava me levando para a morte, estava me distanciando de Deus. Então aí eu parei, né? Parei de por aqui não está dando nada certo. Então, o que é que acontece? Descobri que existe uma saída, existe alguém que realmente está disposto para me salvar, me perdoar. Então, procurei realmente mudar para o caminho da vida, porque ainda existe a misericórdia, o perdão. Porque enquanto existe vida, ainda existe esperança. Porque depois que a gente morre, a gente não consegue mais realmente arrepender dos pecados, dar meia volta, se converter, porque já morreu e tudo acabou. Então a gente precisa realmente confessar os nossos pecados, arrepender dos nossos maus caminhos, enquanto nós estamos ainda com a vida e enquanto Jesus Cristo está no trono da majestade, intercedendo por cada um de nós, querido amigo, querido irmão. Então Deus, Ele nos ama de tal forma que nós encontramos o verso que está escrito no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente percebe aqui o grande amor de Deus pela humanidade, né? Ele deu o melhor que ele tinha. Ele enviou Jesus Cristo, o Filho unigênito do Pai, certo? Então, se nós realmente crer no sacrifício do Filho de Deus para nos prover salvação, nós encontraremos misericórdia e perdão, querido amigo, querido ouvinte da palavra de Deus. O próprio Jesus Cristo, ele diz as seguintes palavras: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito, muito bem. Uma vez que nós descobrimos tudo isso, uma vez que nós encontramos com o perdão de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, com a benignidade merecida de Deus para as nossas vidas, o que é que a gente deve fazer? A gente deve então passar agora a viver em novidade de vida, certo? Em novidade de vida, assim diz São Paulo no capítulo 6 do livro de Romanos, certo? E uma vez que nós passamos então a andar em novidade de vida, o mesmo apóstolo São Paulo nos diz no livro de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, na sua segunda epístola, as seguintes palavras: Pelo que, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas velhas passaram e todas se fizeram novas. Então, uma vez que você se arrepende dos seus pecados, que você dá meia volta, que você se converte e abandona aquela vida pecaminosa, você está realmente em novidade
de vida. E agora Deus ele realmente coloca diante de você uma nova página. Você vai reiniciar a sua vida. Lembro aqui agora que quando o nosso celular está realmente travando, né, que não está querendo funcionar, existe lá as seguintes opções. Por exemplo, desligar, reiniciar. E quando a gente vai em reiniciar, aí, né, o celular reinicia e aquele problema foi resolvido e você começa agora realmente com seu celular funcionando normalmente, certo? Então, amigo, a vida que o ser humano vive no pecado, essa vida ela não está normal. E quando você realmente para, se arrepende, confessa e deixa, e Deus ele vai realmente reiniciar a sua vida. Pela graça de Deus, você vai passar agora a andar em novidade de vida. Você vai ser agora uma nova criatura. Você agora vai seguir realmente as pisadas do Salvador Jesus Cristo. E você vai contar isso para outras pessoas, o que Deus fez por você e o que Deus vai fazer na vida de outras pessoas também. Então é isso que Deus quer, né? De cada um de nós. É que a gente realmente para e reflita e pense, né? Que realmente a vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. Alguém um dia me perguntou as seguintes palavras: por que eu não consigo fazer assim a vontade de Deus? E eu me lembro que eu abri no livro de Romanos, no capítulo 8, e Paulo ele diz assim que a gente não consegue fazer a vontade de Deus quando a gente está vivendo sob a inclinação da nossa carne, dos nossos pensamentos e dos nossos desejos. Sabe por quê? Porque a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, e ambos são opostos um ao outro. Quer dizer, o espírito é oposto à vontade da carne, e a vontade da carne é oposta à vontade do espírito. Quer dizer, a vontade da carne é nos levar para o caminho da morte, e a vontade do espírito é nos levar para o caminho da vida. Então, essas duas naturezas são opostas, quer dizer, são contrárias uma à outra. E Paulo, ele nos diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, as seguintes palavras. Isto é um conselho, querido amigo, querida família. Ele diz as seguintes palavras: digo, porém, andai no espírito, e jamais satisfareis a vontade da carne, porque a carne, ela milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Tá vendo? Então, é uma guerra que nós enfrentamos na nossa vida enquanto vivemos aqui. Aí ele fala bem assim, porque as obras da carne são conhecidas, quer dizer, são manifestas, nas quais são prostituição, impureza, lascívia, invejas, cobiça, glutonarias, feitiçarias. E ele fala bem assim, e coisas semelhantes a essas, eu vos previno, como outrora já vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E entre essas coisas estão também a bebedice. Como eu já falei, da glutonaria está também a bebedice, né? As pessoas que andam se embriagando com vinho e também com bebida forte. A Bíblia diz que coisas semelhantes a essas, as pessoas que andam praticando não poderão herdar o reino de Deus. Agora, ele deixa para nós aqui agora realmente uma maravilha, né? Os frutos do Espírito, que é contrário aos frutos da carne. Então a gente percebeu aí que os frutos da carne, eles nos levam para a morte, mas os frutos do Espírito nos levam para a vida. Então ele vai falar as seguintes palavras no versículo 22 em diante, ele diz as seguintes palavras: mas os frutos do Espírito é amor,
alegria, mansidão, humildade, longevidade, bondade, fidelidade, temperança, domínio próprio. Aí ele vai falar as seguintes palavras: e os que são de Cristo já crucificaram nas suas carnes as suas paixões. Então, se nós morremos com Cristo, com ele também nós vamos reinar com Cristo. Você, querido amigo, quer morrer com Cristo? Abandone a sua vida de pecado. Se você quer viver com Cristo, então morra com Cristo para o pecado. Se você quer viver com Cristo, então procure realmente agora andar em novidade de vida. Deixe a sua vida pecaminosa e procure viver a vida que é de acordo com a vontade de Deus. Esta é a mensagem que eu gostaria de trazer para você nesta noite, querido amigo, querido irmão. Viver no pecado não vale a pena, porque o pecado só nos conduz para a morte, entendeu? Então, se nós tivermos de morrer, que nós devemos morrer para o pecado. Se nós tivermos que viver, devemos viver para Jesus Cristo, porque Ele nos ama. Que Deus nos abençoe com esta mensagem nesta noite. E gostaria de orar nesta noite com você. Amém? Ó Deus, obrigado, Senhor, porque a tua palavra realmente foi lida, foi estendida para outras pessoas que estão nos ouvindo e que o Senhor possa realmente alcançar essa família, esses amigos, esses irmãos. Que o Senhor possa alcançar a vida de homens e mulheres com esta mensagem e que a tua graça esteja realmente estendida para outras pessoas serem realmente perdoadas, iluminadas e abençoadas em nome de Jesus. Amém.